O Evangelho deve sempre ser pregado com profunda reverência e seriedade. Afinal de contas, tudo de mais precioso que um homem possui é sua alma. Ao tratar de assuntos referentes à alma, não posso banalizá-los ao ponto de transmitir a mensagem de forma que as pessoas não a levem a sério. Não vemos em todo o Novo Testamento nenhuma passagem onde o Evangelho é exposto de forma cômica ou caricata para agradar aos homens. Muito pelo contrário. O Evangelho sempre é exposto de forma reverente e séria para que os ouvintes não se enganem achando que tais palavras ditas não passam de banalidade. No entanto, infelizmente, em nossos dias vivemos tempos de profunda falta de respeito ao Evangelho. Homens, jovens e mulheres têm ocupado os púlpitos das nossas igrejas e conferências para realizarem stand-ups ao invés de pregarem o verdadeiro Evangelho. Tomam palavras duras e sérias de Jesus que deveriam ser transmitidas com total fidelidade e seriedade e as transmitem como se fossem piada. Multidões riem e se esbaldam como se o propósito de homens que morreram para nos transmitir o Evangelho fosse nos divertir nos levando às gargalhadas ao ouvirmos o Santo Evangelho. Não! O propósito do Evangelho não é nos fazer sorrir, mas nos fazer chorar. O Evangelho nos mostra quem realmente somos e por isso temos que nos lamentar e nos lançarmos diante do Senhor com profunda contrição, reconhecendo nossa miserabilidade, buscando de todo o coração o perdão que só nos é concedido por meio de Jesus. Levando em consideração a situação da igreja contemporânea, a atitude dos cristãos deve ser a de Joel 2,12, qual seja, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns e com choro e com pranto. A igreja contemporânea não precisa de palhaços em seus púlpitos, mas de homens de Deus que preguem a palavra com seriedade, honestidade, fidelidade, amor e dedicação. Precisa de homens que preguem a mensagem do Evangelho puro e simples, mesmo que ela ofenda as pessoas ou até as faça chorar. É melhor um profundo choro da igreja que a leva ao arrependimento genuíno diante do Senhor do que escandalosas gargalhadas que só lhes massageiam o ego e os levam cada vez mais para a mais profunda perdição. É melhor ir chorando para o céu do que as gargalhadas para o inferno. Não podemos mais aceitar que transformem nossos púlpitos em picadeiro e, consequentemente, nossas igrejas em circos. Como queremos ser levados a sério se nós mesmos não nos levamos a sério? A cada dia que passa, o Evangelho tem sido visto pelos não cristãos como uma verdadeira piada. Ficamos chateados quando sites seculares de cunho maligno fazem piadas com o nome de Jesus ou com nossa fé. Entretanto, não temos direito de ficarmos chateados, uma vez que nós mesmos fazemos piadas usando o nome de Jesus para entreter bodes nas igrejas e conferências lotadas que existem por aí, como bem disse Charles Spurgeon. Enquanto nós, que nos dizemos verdadeiros cristãos, não nos dermos ao respeito primeiro, não haverá respeito dos de fora para conosco. Enquanto continuarmos fazendo dos nossos púlpitos meros picadeiros, continuaremos sendo vistos como meros palhaços. Houve um tempo em que havia temor ao se referir a Deus. Houve um tempo em que as pessoas olhavam para os cristãos e, por mais que não gostassem deles, respeitavam a sua coragem ao professarem sua fé. Houve um tempo em que os cristãos eram perseguidos e mortos por causa da seriedade das verdades que proferiam aos incrédulos. Mas hoje, somos aceitos pela sociedade e tidos como cômicos. A mídia leva em seus programas os artistas gospel e stand-ups gospel que fazem todos rirem, mas que não se posicionam diante da sociedade falando a verdade do Evangelho. Por meio disso, nos ridicularizam diante da sociedade. Melhor seria que estivéssemos sendo odiados pela mídia e perseguidos ao ponto de morrermos por falarmos a verdade do Evangelho, do que sermos aceitos como temos sido por negociarmos e ridicularizarmos a palavra de Deus. Acredito que a igreja nunca tenha sido tão desmoralizada como tem sido nos nossos dias. O pior é que a culpa é da grande maioria dos ditos cristãos que estão por aí. Sim, nós que nos dizemos cristãos somos os culpados por isso. É preciso que a igreja assuma, novamente, sua postura de noiva de Cristo e não de prostituta. Não podemos deixar que nossos púlpitos sejam tomados por falsos mestres que só fazem palhaçadas. Temos que voltar à pregação fiel das Escrituras que faziam multidões chorarem e se arrependerem pelos seus pecados.